Olá, sou Juliana Stark, sejam bem-vindos ao Desenhar Cast, podcast da Escola Desenhar. Antes de começar, antes de apresentar minha convidada, eu preciso agradecer a Una, minha parceirona de vida. Eu tô aqui gravando esse episódio dentro do estúdio de podcast que fica na Casa Una. Obrigada, Una, e toda a equipe envolvida. Bom, eu acho que vocês já sabem, mas meu objetivo aqui na Desenhar é sempre te fazer crescer, brilhar na carreira, e eu quero trazer convidados que vão agregar valor, conhecimento, para fazer você crescer. E hoje o assunto é dos bons. É aqueles assim, eu acho que esse assunto é aí o nosso calcanhar de Aquiles de muitos profissionais da área. Nós vamos falar de vendas. É isso mesmo, vendas. Então fica com a gente até o final dessa conversa, porque eu tenho certeza que no final você vai estar mais seguro para vender o seu serviço. Hoje eu vou falar com Mariana Lanza. Vou ler o currículo aqui porque é grande. Mariana é formada em marketing, especialista em gestão comercial, pós-graduada em liderança e tecnologia, mentora de Inside Sales na Gama Academy e tem 15 anos de experiência na área comercial. Má, seja super bem-vinda e eu quero colocar essa turma para vender. Bora colocar essa turma para vender? Bora, Ju, esse é o assunto que eu mais gosto de falar. Tô super feliz de estar aqui, obrigada. Eu adoro falar de vendas para todo mundo. Gosto de falar de vendas para quem não é da área de vendas, que eu acho que isso é o mais legal, tudo é mais novidade. Então, tô muito feliz de estar aqui, obrigada, vai ser uma delícia. Então, bora lá. Olha só, Má, quando uma pessoa se forma na faculdade, né, as pessoas que estão aqui assistindo a desenhar, um aluno de arquitetura, design ou engenharia, ele sai da faculdade como arquiteto, um engenheiro ou designer e ele não, muitas vezes, não se enxerga como um vendedor, né? Como que a gente faz para virar essa chave? Às vezes a pessoa quer abrir um escritório, quer ter o seu próprio negócio, mas não se enxerga como vendedor. Como que a gente pode virar essa chave aí? Que dica que a gente pode dar para essa galera? Boa, vamos lá, gente. Eu acho que, assim, o primeiro passo de todos é se reconhecer como vendedor. Eu acho que não é quase nunca. Eu acho que nunca as pessoas que não são da área de venda se reconhecem como vendedor. Então, o primeiro passo é assumir que eu preciso ser um vendedor na minha área. Por que que eu estou falando isso? Porque vendas é uma área tão estratégica como qualquer outra. E ela é super estratégica em qualquer profissão. Então, esse é o meu Uhum. principal ponto. A gente pensa sempre em vendas como uma coisa muito pejorativa, né? Ah, aquele cara que não conseguiu nada melhor. Será que ele, não tá querendo me enganar, tirar proveito, sempre pensa em comissão e etc. E não, gente, assim, vendas é uma área super estratégica. Imagina você um médico que não consegue falar com autoridade, não consegue passar confiança. Imagina você um arquiteto que não consegue vender um produto ou serviço, vender uma ideia para o seu cliente, está seguro na frente dele. Imagina um programador que não consegue vender uma ideia dentro da empresa que ele trabalha, de um software que ele quer desenhar, de uma super ideia que ele teve. Então, assim, eu acho que o primeiro passo é reconhecer vendas como uma área super estratégica na sua área também, mesmo que ela não seja a área comercial. Perfeito. E olha só, o nosso público aqui é majoritariamente de profissionais que vendem serviço. Eu não sei se isso é uma crença limitante, mas assim, eu queria te perguntar isso. Você acha que vender serviço é mais difícil do que vender produto? Olha, Ju, assim, eu não gosto dessa resposta, mas depende. Depende. Eu já vendi produtos super complexos, já trabalhei com Uhum. software, produtos super complexos. Mas eu acho que essa ideia de que vender serviço é mais difícil que vender produto se dá muito pelo fato do serviço ser intangível, né? Eu não consigo mostrar necessariamente o serviço para o cliente, ele não consegue pegar. Então, não é sempre que a gente consegue fazer isso na posição de profissional ali ou de vendedor do outro lado. Então, parece ser muito mais difícil, mas é simplesmente porque exige do profissional que está ali do outro lado uma habilidade de vendas maior, e normalmente as pessoas não estão preparadas para isso. Uhum. Então, como as pessoas não param para estudar vendas, não param para olhar sobre a área comercial, não coloca luz sobre isso na profissão que ela está, parece mais difícil mesmo, né? Eu preciso gerar valor naquilo ali, precisa ser mais claro para o cliente que aquilo ali resolve um problema dele. Então, o serviço, ele parece mais difícil que o produto. Eu não consigo entregar na mão dele uma coisa. Uhum. Então, acho que existe sim essa crença É, limitante, mas eu acho, assim, eu acho que especialmente para quem vende serviço, mais importante ainda estudar que é o vendas, nosso caso aqui. mais importante É, ainda dar um foco nisso. porque é por isso que eu trouxe esse assunto, porque muitas vezes a gente não se enxerga como vendedor mesmo, né? É isso, isso. E assim, quando a gente vende produto, muitas vezes a gente se apoia no produto.
né? Eu falo Isso. muito sobre o produto, eu mostro o produto, ele é o meu grande apoio. É, O serviço não dá para fazer isso, é. né? O serviço eu preciso de fato saber gerar valor. Aham. E se eu não consigo ter uma mínima habilidade de comunicação, de persuasão, de vendas, como fazer isso, né? Então, por isso é tão importante a gente falar sobre vendas, especialmente em venda de serviço. Excelente. E outra coisa, existem ferramentas que nos ajudam a vender o tempo todo? Tô querendo dizer assim, ó, sabe esse vender sem estar vendendo, sem ser aquele vendedor o tempo todo, você está vendendo o tempo inteiro? Eu não sei, às vezes uma posição digital, ou networking, ou evento, existe isso? Como que isso pode nos ajudar nessa venda e esse vender sem vender? Parecer que não está vendendo, uma coisa assim. Eu brinco sempre que humanizar é preciso, assim. E eu acho que o vender sem vender é muito a gente ser pessoa, sabe? A gente, mesmo que a gente converse com uma empresa, que a gente venda para uma empresa, não é muito o caso de vocês aqui, eu acho, né? Mas a gente vende para pessoas. Então, pessoas gostam de comprar de pessoas. Então, para isso, é muito importante a gente ter um bom networking, a gente se fazer presente em coisas da área da gente, estar cercado de pessoas que nos ensinam, que vão alavancar a nossa carreira, enfim. Então, eu acho que, assim, especialmente em redes sociais, por exemplo, né? Como me posicionar sem vender? Traz uma humanização para sua rede social, Nossa, sabe? Traz isso, assim, não coloca ali o seu produto, o seu serviço, traz você como pessoa, você vai passar muito mais credibilidade, muito mais confiança, né? A gente vai falar, talvez aqui nessa conversa, muito sobre confiança, porque é a chave do sucesso de vendas, então eu diria que se preocupe muito em humanizar, sabe? Se preocupe nossa, muito em saber com quem você está falando. bom ouvir isso, sabe por quê? Bom, primeiro que tem tudo a ver com o que eu penso mesmo. Claro que assim, gente, nossa, quando eu te chamo para conversar, é porque eu realmente estou querendo aprender, tá? Aprender e compartilhar isso com todo mundo. Mas tem tudo a ver com o que a gente conversou no episódio anterior, assim. A cada convidado que eu venho chamando, as ideias convergem aí mesmo, né? A gente tem que conectar, né? Tem que ter uma conexão, humanizar. Eu acho que isso teve muito com o que a gente conversou com a Grazi, por exemplo, no episódio anterior. Maravilhoso. E nada combinado. Ela aí falando sobre redes sociais, né? E você tá falando Isso, de assim, não dá pra gente fazer nada sem ter conexão, né? É. A gente pode falar um pouquinho mais aqui sobre rapport, porque eu acho que é um assunto muito legal para quem tá iniciando no mundo de vendas, iniciando na área comercial. É o assunto que eu mais gosto de falar. Que é o quê? Só pra gente. Vamos falar de É. rapport, então. Eu adoro, tá? Assim, eu ficaria aqui mais 1h30 só falando de rapport, mas vamos lá. Muita gente me chama, às vezes, para conversar um pouquinho sobre vendas e quer falar sobre negociação, quer falar sobre um monte de coisa complexa. Ai, Mariana, eu não sei negociar. E eu falo isso até pro meu time hoje na empresa que eu trabalho, tá? Assim, a gente tem mesmo um problema de negociação, Uhum. de preço, de tudo isso, ou a gente tem um problema lá atrás na conexão com o meu cliente? Uhum. Normalmente, quase 100% das vezes, a gente tem um problema de conexão com o cliente. Por que eu tô falando isso? Esse é o início do funil. Se a gente colocar o relacionamento e as etapas que a gente passa ali até fechar um negócio em forma de um funil, esse topo do funil do relacionamento, que é a conexão, a empatia, o que a gente chama de empatia, né? Assim, rapport é do francês trazer de volta, criar relação. Então, isso nada mais é do que gerar empatia com o seu cliente. Então, quanto mais energia e tempo a gente investe nisso, mais o cliente que a gente está conversando ali, que é uma pessoa, vai confiar na gente, vai querer comprar da gente. Tá, assim, tem ótimos exemplos sobre isso. Assim, se a gente pegar o livro O Segredo do Lobo, que eu até dou como dica aqui para a galera, lá o autor cita três motivos principais pelos quais os clientes não compram da gente, que eu acho super legal. Ou ele não confia na sua empresa, ou ele não confia no seu produto, serviço, ou ele não confia em você. Uhum. Então, a chave do sucesso para a gente ter um comercial bem feito, para a gente vender, para a gente empreender na carreira, é conseguir gerar confiança. Então, por isso que eu adoro falar sobre rapport. Entendi perfeitamente. E assim, como eu te perguntei do vender sem vender, é aí, né? É esse o tempo inteiro você tá fazendo esse trabalho de conexão. É O isso. tempo todo, não só. Aí tá, aí eu vou emendar numa outra pergunta. Então a gente tá falando dessa conexão. Eu tô na minha rede social, eu tô num evento, eu tô conquistando cliente o tempo inteiro. O tempo Né? inteiro. Se eu tô ali na sua casa, tomando café com você, chega uma amiga, eu tô ali me vendendo. A verdade é essa, né? Agora, lá na hora H mesmo, assim, eu tô com um cliente, um potencial cliente ali. Naquele momento, quais são os passos para eu me conectar com aquele cliente? Tá. Existem vários hackzinhos, assim, pra gente gerar rapport. Mas antes de falar deles, assim, eu quero trazer um pouco sobre espontaneidade, sabe, gente? Assim,
Ótimo. Existem muitas técnicas e são legais, assim, e é muito legal a gente conhecer todas as técnicas, né? Leva a gente para um outro nível, até depois lá para falar sobre negociação, que eu acho que é o que a galera mais preocupa. Mas é muito importante a gente ser espontâneo, porque quando a gente não parece espontâneo, as pessoas também não confiam na gente. Né? Então, assim, não ter medo de ser espontâneo, assim, isso tem muito a ver com humanizar, né? O que a gente estava falando aqui. Mas sim, existem vários hackzinhos, assim, de geração de rapport, de empatia, enfim, e eu acho que a gente, como ser humano, a gente tem essa dificuldade, tá? Eu não acho que é só como profissional. E eu me peguei pensando, assim, outro dia eu fui fazer uma entrevista de um vendedor e ele me perguntou, Mari, qual foi a grande virada de chave da sua carreira? Né? Tanto tempo estudando vendas, falando de vendas, ensinando vendas. Eu falei, gente, a grande virada de chave para mim foi quando eu aprendi a escutar. Porque quem fala, eu falo bem, eu tenho facilidade de me comunicar, eu sei bastante do meu produto, a gente tem muita ansiedade para falar. Quando a gente aprende a ouvir, a gente vira uma chave muito importante, não só na carreira de vendas, mas eu acho que em qualquer carreira, assim, porque a gente aprende a ouvir, nesse caso, o nosso cliente, assim, e entender o que realmente ele está passando, que realmente solução que ele tem está de dor, procurando, né? que solução conectar o que você entrega com a dor que ele tem, sabe? Assim, então, essa espontaneidade talvez seja o grande primeiro passo. Mas, assim, depois disso, tem várias coisas que a gente pode olhar. A gente olha para espelhamento. É muito importante eu conversar com o meu cliente de forma que ele me entenda, né? Me fazer entendida. Imagina uma pessoa comunicadora, expansiva como eu sou, conversando com alguém mais planejador, mais calmo. Eu tenho que flexibilizar o meu perfil comportamental para falar com essa pessoa. E isso não é tirar a sua espontaneidade. Nunca. É você observar o seu cliente. A gente, às vezes, o vendedor, o profissional ali, que é especialista no assunto, ele tem muito holofote nele, né? Assim, ele é muitas vezes protagonista daquela conversa. E será que ele deveria ser? Sabe, assim, a gente tem que entregar esse protagonismo para o cliente que a gente está conversando. Se a gente parar de observar o cliente, a gente nunca vai conseguir conectar uma dor que ele tem com uma solução que eu entrego. E se eu não conseguir conectar, ele não consegue perceber valor. E se ele não perceber valor, ele não vai comprar. Então, a técnica de espelhamento, ela diz muito sobre flexibilizar mesmo meu perfil comportamental para eu ser bem interpretada, para eu ser bem ouvida. Então, isso é super importante. Né? A escutativa, que a gente já falou aqui, a escutativa, gente, assim, ela é muito além do que a gente acha que é escutar, sabe? É escutar e ter interesse genuíno. Isso é muito difícil. Tá? Isso é difícil. Isso é muito difícil. Então, às vezes, o cliente fala com a gente está pensando na resposta. Isso. Né? Por quê? Porque a gente está ansioso, a gente quer falar, a gente entrega um negócio super legal, a gente tá querendo mostrar rápido e tal. Então, a escutativa é escutar de verdade. É escutar de verdade, é ter interesse genuíno. E as pessoas sabem quando elas não estão sendo escutadas. Não é muito chato você conversar com alguém que não tá te ouvindo? Você sabe que ela não tá te ouvindo? Que ela tá fazendo outra coisa, que ela tá prestando atenção em outra coisa. Então, a gente tem que preocupar muito com isso, assim. E existem várias formas da gente fazer isso e o cliente perceber que a gente tá fazendo isso, sabe? Assim, faz pergunta do que ele falou. Ele falou uma coisa, então, fulano, você me falou isso? É isso mesmo que eu entendi? Sabe, checa, faz esse backtracking, assim, ele é super importante para o cliente se sentir ouvido e ver que ele tá sendo genuinamente observado. Na verdade, você tem que ouvir de verdade, mas você tem que mostrar para ele que você está ouvindo de verdade. Gente, existe aquela frase, né? Não basta mulher de César ser honesta, ela precisa parecer honesta. Então, a gente também precisa mostrar que a gente está sendo ouvido, assim, é importante que ele perceba que a gente está sendo ouvido. Perfeito. Né? Então, criar essa conexão é o passo mais importante, sem dúvida nenhuma, até o fechamento de um negócio. Aqui, eu queria te perguntar sobre gatilhos mentais. Assim, eu vejo que é um termo muito utilizado para venda, mas também, ao mesmo tempo, eu tenho a sensação que ele está extremamente saturado, né? Assim, talvez já tenha ficado mal visto. Eu tenho essa sensação, tá? Você pode me corrigir aí. Mas eu quero falar um pouquinho sobre gatilhos mentais e como que a gente pode utilizar da melhor forma, como que a gente utiliza esses gatilhos mentais, mas na nossa área aqui, na arquitetura, no design de interiores. Boa. Primeira coisa, Ju, que eu quero falar, assim, é que é muito importante, às vezes, as pessoas até tirarem isso um pouco da cabeça. Gatilhos mentais, ele não tem a ver com vendas, especificamente. Gatilhos mentais tem muito mais a ver com comportamento e entendimento da mente humana do que com uma área especificamente. E a gente, em arquitetura, em vendas, em engenharia, em qualquer área, a gente, acabou de falar aqui, a gente está lidando com pessoas. Então, a gente precisa entender sobre pessoas. E gatilho mental é muito mais entender sobre como o nosso cérebro funciona do que qualquer área especificamente, assim. Então, que é muito legal falar de gatilhos mentais, assim, e por que
que eu acho que ficou, às vezes, até um pouco pejorativo quando a gente fala de gatilhos mentais, porque as pessoas confundem muito o uso de gatilhos mentais em vendas para manipular as pessoas, e a gente não está falando disso. Não tá falando de manipulação, né? É persuasão, é diferente. Aham, Tá? Manipulação é quando eu quero a qualquer custo Ah. transformar um não em um sim. entendi. A persuasão, eu tô transformando um talvez, uma dúvida em um sim. Aham. Percebe a diferença? claro, Assim, eu não tô claro. manipulando ninguém. É. Eu tô usando de um conhecimento para fazer o meu negócio acontecer. Então, assim, gatilhos mentais é um assunto muito interessante, porque a gente, eu não sei se todo mundo sabe disso, mas tem um estudo que diz que o ser humano adulto, ele toma, em média, 35 mil decisões por dia. É decisão pra caramba, gente. muito. Imagina se o nosso cérebro precisasse, se a gente precisasse parar para avaliar e pensar sobre essas decisões o tempo todo. Então, assim, é óbvio que a maioria delas, eu tô falando aqui de decisões de baixa complexidade. Claro. Né? Eu acordo, eu desligo o despertador e continuo mais 5 minutos dormindo ou não? Então, essa é a primeira decisão que a gente toma no dia. Né? Alguém te liga, eu vou continuar ouvindo essa pessoa, vou arrumar uma desculpa para me livrar dela. É uma decisão que a gente precisa tomar no dia. Então, o nosso cérebro, ele cria atalhos para tomar essas decisões sem precisar pensar nelas. Isso é gatilho mental. Então, existem vários, inúmeros exemplos de gatilhos mentais, mas tem alguns muito legais que a gente acaba usando na hora de vender, assim. Tem vários exemplos. Maravilhoso. E olha só, a gente está falando aqui, na maioria das vezes, para recém-formados. E aí é uma dor que meus meninos têm. Ou eles estão terminando faculdade, ou recém-formados, né? Na maioria, né? Claro que a gente tem todo o perfil. Como que a gente pode ajudar essas pessoas que estão no início da carreira a serem vendedores, mas levando em consideração que naquele momento ele ainda não... Ele está vendendo serviço, né? Na maioria das vezes. Ele não tem, por exemplo, ainda um portfólio. Você tem alguma dica para isso? Assim, tô começando, não tenho um portfólio, como que eu vou ser um vendedor? Vender o quê? Quando a gente aprende a ser vendedor, Ju, quando a gente se coloca nessa posição, a gente falou disso aqui, a gente não precisa apoiar só num produto, a gente não precisa apoiar só naquilo que a gente tem. Então, é claro, ter um portfólio é super legal, a gente consegue trabalhar aí tendo um portfólio legal com um gatilho de autoridade, eu sou especialista nisso, eu faço isso muito bem e mostrar para o cliente, consegue. Quando você não tem um portfólio, nesse caso, eu consigo trabalhar menos com esse gatilho, por exemplo. Mas tem tantas outras coisas, sabe, assim, que eu acho que a gente precisa se atentar, especialmente quando a gente está no início da carreira, e eu falo isso por mim, eu gostaria que alguém tivesse me falado isso lá no início. Então, assim, pega a venda, gente, e trata isso como uma área técnica mesmo, sabe? Assim, vai dar uma estudada nisso, estuda sobre comunicação, sobre storytelling, quanto você é bom em storytelling. Sabe, assim, o que é o storytelling? O que é o storytelling? É a capacidade, são estruturas perfeitas para transmitir ideias. E o que isso significa? A capacidade de contar boas histórias. Não é contar boa história no sentido pejorativo de contador de história, não. Capacidade. Olha como é que a gente tem que ter cuidado com esses pejorativos, né? Porque às vezes fica conversa de vendedor, contador de história, né? E não é isso, né? É isso, gente. Eu sofro na área de vendas, é isso que as pessoas pensam. Mas a capacidade de construir boas histórias, de contar boas histórias, é o que prende a gente numa mesa de café. Isso. Né? A gente tá aqui conversando, a gente vai sair daqui, vai almoçar, vai tomar um café. O que me faz querer ficar com você? A capacidade que a gente tem de conversar, de se comunicar. Então, assim, o quanto as pessoas de qualquer área que seja, por mais técnica que seja, está trabalhando a sua capacidade de comunicação. Só assim você vai conseguir criar rapport, gerar conexão, empatia com o seu cliente, sabe? Então, assim, acho que o primeiro passo é olhe para isso, assim, sabe? Se dê uma chance de se comunicar bem, estude, sabe? Faça networking de novo, empreenda a sua carreira. Eu sempre falo sobre isso, a gente não empreende só quando a gente abre um escritório, só quando a gente abre um negócio. A gente empreende todos os dias, a gente empreende a carreira da gente. Eu tenho que me posicionar bem numa rede social, eu me posiciono legal no LinkedIn, eu tenho que me posicionar bem no meu ambiente interno de trabalho, no meu ambiente externo de trabalho, no happy hour. Então, a gente está empreendendo o tempo todo. Então, olha para isso, assim, trabalha a sua capacidade de comunicação, de storytelling, depois de negociação, de um monte de outras coisas legais que a gente pode falar aqui, mas tem muita ferramenta antes de ter um portfólio que a gente dá para olhar, sabe? Enquanto você não tem um portfólio. Assim, a gente tem que levar isso a sério, né? Essa questão de venda e estudar e aprofundar. Então, enquanto você está fazendo esse portfólio, e aí a gente tem inúmeras dicas para isso, mas antes disso, pense com seriedade
na venda, né? Na sua comunicação, no seu posicionamento. É isso. E assim, Mariana, mas como, além de estudar, eu me comunico de forma segura? Esteja seguro. Como que você fica Pois seguro? é. Estuda. É. Você precisa estudar, sabe? Você precisa Então, quando a estudar. gente fala de confiança, Tem muito a ver com autoconfiança. Então, como que eu sou autoconfiante no meu trabalho? Eu sei que eu sou boa em determinada área, por quê? Porque eu me esforço pra caramba pra isso, sabe? Porque eu vou atrás de conhecimento, eu vou atrás de pessoas melhores que eu pra estar do meu lado, eu estudo áreas correlatas, eu falo com as pessoas certas, eu me faço presente em eventos, eu faço cursos extras. Então, assim, antes de tudo, se é iniciante, empreenda a sua carreira, sabe? Começa como um empreendedor mesmo, assim. E aí você vai aprofundando, vai criando portfólio, vai criando cliente, conforme você vai trabalhando essa autoconfiança, tudo é acontece. isso. É isso. Gente, isso aqui nós vamos cortar. Isso aqui é dica de ouro, né? A gente pode fazer disso aqui um produto. É isso, porque é isso que eu venho falando o tempo inteiro e é isso que eu realmente acredito. E assim. tudo que a gente tá falando aqui tem técnica, tá, gente? Tem técnica por trás. Eu tô dando uma pincelada aqui, mas tudo tem técnica. Tem coisa muito, muito profunda pra gente falar aqui, que cada tema daria 1 hora de podcast. Então, assim, tem coisa mesmo real pra estudar. Eu tô há 15 anos na profissão. Eu ensino de vendas, eu falo de vendas, eu faço gestão de um time de vendas e eu aprendo técnica nova todos os dias. Eu aprendo boas práticas, eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu nunca parei de estudar. E vem mudando, né? Assim, Muito, É. muito. Vem mudando porque vem mudando o perfil do cliente, né? Hoje em dia, gente, tá tudo na palma da mão, Isso. né? É muito fácil para ele. Ele, às vezes, é mais especialista em determinado assunto do que você. Então, assim, esteja onde seu cliente está, e se aprofunde muito naquilo que você vai falar com ele, sabe? Mas, especialmente, faça um bom diagnóstico. Na área de vocês tem muito esse negócio de briefing, né? É o briefing. É. É isso. É isso. Assim como um médico, a gente precisa saber fazer um bom diagnóstico. Isso. Né? E um bom diagnóstico começa aonde? No rapport. Como que o cara vai abrir para você, a pessoa, o seu cliente vai abrir para você informações, porque o bom diagnóstico você faz com perguntas boas, né? A gente precisa saber fazer boas perguntas. Quem vai responder pergunta para quem não confia? Isso. Né? Então, é isso. Então, essa conquista já começou lá, porque, né, a gente tem a sensação, o projeto de arquitetura ou design vai começar ali num bom briefing, mas o bom briefing, ele é resultado de uma conexão De que uma boa conexão. Você já se vendeu antes, né? Muito antes, muito antes. Às vezes até antes da primeira conexão com o seu cliente. E aí, falar nisso, até uma boa pergunta, assim, é muito comum, porque você falou uma coisa que eu acho muito importante, que assim, não é a negociação que é o mais importante. A importância está lá atrás, que a gente viu agora que é antes do briefing. É antes do briefing. Você já se vendeu antes, né? É isso. Muito comum para o recém-formado, é uma queixa que eu recebo muito também dos alunos, que é assim, poxa, eu sou recém-formado, o cliente já chega espremendo na negociação. Sim, ele já quer ali tirar, né, do valor mesmo, do preço daquele serviço. Ó, você é recém-formado e tal. Tem alguma dica para esse recém-formado, está começando agora, entrando no mercado? Eu acho que aí tem a ver com a autoconfiança, mas aí você me fala, né? Já estou pensando aqui. Para ele se sentir mais confortável nessa negociação, aí a gente está vindo para o assunto da negociação, né, de novo, assim. Eu acho que eu já imagino sua resposta, que eu venho aprendendo muito com você, mas eu acho que isso é importante, porque os meninos sentem essa dor. Poxa, comigo a negociação tá difícil, porque o cliente já sente que ali vai conseguir negociar mais. De novo, eu vou falar de uma coisa importante: aceitação. Aceita, gente. Faz parte do processo. Tá? Assim, às vezes eu no início da minha carreira de vendas, eu fazia vendas com ticket médio, preços muito menores do que eu consigo fazer hoje. Então, assim, respeita o processo, isso faz parte. Então, primeiro, aceita que isso faz parte. Por que faz parte? Você ainda não está tão confiante nas suas habilidades, você ainda não está tão confiante na sua área, você está aprendendo, você está começando. Então, conforme você vai aprimorando, a gente acabou de falar aqui, tendo mais essa autoconfiança para se posicionar melhor para passar essa confiança para o seu cliente. Então, faz parte do processo. Isso é tempo, né? Isso é tempo. Não, ninguém vai sair da faculdade, Não vai. Também vamos tranquilizar isso aí, né? Tá tudo Você bem. não vai chegar super confiante, cobrando muito e falando isso aí, né? Não vai. Por que eu negocio muito melhor hoje? Porque eu sou muito mais segura na minha área. Gente, são 15 anos. Então, respeita o processo, sabe? Assim, também não se culpe, né? Não se culpe, mas por outro lado, faz a sua parte, sabe? Assim, dá uma estudada em tudo que a gente falou aqui, dá uma olhada. Eu tenho certeza que a gente está falando aqui para arquitetos, designers, enfim.
que você vai ser um profissional diferente, muitas vezes, do seu colega, se você aprimorar em você cedo essas habilidades, porque as pessoas não têm, gente. Eu vou hoje em consultas médicas que o médico não consegue falar pra mim por que que eu tenho que fazer um exame. Então, assim, Ele isso não consegue se comunicar. não Ele- consegue. O Eu não olho storytelling pra ali ele. tá fraco. Exato. E eu olho pra ele e eu falo, gente, será que esse cara... Sabe assim, eu coloco em xeque algumas coisas, porque ele não consegue se posicionar como autoridade. É porque ele é ruim? Não. Às vezes a gente tem profissionais sensacionais que não conseguem se vender, que não conseguem vender o seu serviço, vender suas ideias, que às vezes são maravilhosas, sabe? Então, dá uma estudada nisso, que eu acho que você já começa diferente, sabe? Uns Sem passinhos dúvida. na frente. Não, sem dúvida. Total sentido. Adorei. Mas a gente tá chegando no fim. E o fim tem um quadro fixo. Isso é muito chique, né? Então eu vou sempre perguntar para os meus convidados as 3 mesmas perguntas, tá? Boa. A primeira pergunta é o seguinte: eu queria que você desse uma dica, ou de livro, ou de filme, ou de série, que tenha a ver com o que a gente conversou, ou não, tá? Se você quiser dar uma dica também por puro entretenimento e relaxamento aí dos ouvintes, tudo bem. Mas, se você quiser que tenha a ver com o assunto que eu acho que você vai ter dica demais, te agradeço. Tem que ter a ver com o assunto, né? Você não ia conseguir não Não ser, ia. né? E tem tanta dica, gente, assim, tem muita dica legal. Eu vou tentar dar dicas, assim, menos técnicas, menos para formação de vendedores e muito Ótimo. mais para o que a gente está falando aqui de forma mais ampla. Tem uma série que eu adoro, que é a Suits, no Netflix, Uhum. porque ela fala muito sobre negociação, capacidade de comunicação e tudo isso. É muito mais voltado para o direito até, né, do que qualquer outra coisa. Mas tem muito a ver com o que a gente tá falando aqui, então eu aprendi pra caramba com essa série, eu adoro. O Segredo do Lobo é um livro Ah, que você já maravilhoso que eu deu a citei dica. aqui, ó. Ele é maravilhoso, ele fala muito sobre negociação, então eu acho que é um assunto que a galera é muito curiosa, né? Negociação, eu já expliquei aqui, gente, às vezes não é sobre negociação, O mas buraco é mais embaixo. mais embaixo. É antes. Mas estudem Mas, sobre negociação, e O Segredo do Lobo é um livro fantástico. E um livro que eu acho que não pode deixar de ler, assim, falei com você outro dia, Ju, assim, meu marido é programador, e eu entreguei na mão dele e falei, leia, sabe? Leia, porque é legal pra gente empreender na carreira. O livro do Spin Selling é mais técnico? Ele é mais técnico, mas ele é uma técnica de vendas que diz sobre como fazer perguntas investigativas. Então, Boas perguntas. boas perguntas. Então, é uma técnica para fazer boas perguntas para ter um bom briefing, um bom diagnóstico. Uhum. Então, é um livro sensacional. Muito mais do que se apegar ao roteiro que às vezes ele implementa, é entender a ideia por trás. Sabe? A importância que existe de eu fazer o meu cliente falar. De eu fazer, né, assim, não fazer perguntas fechadas, porque ele pode se limitar ao sim ou não. Então, como eu faço boas perguntas para eu realmente descobrir o que eu preciso e depois pegar essas informações e ir lá e conectar com aquilo que eu entrego para gerar valor para ele? Então, o Spin Selling é fantástico para isso. Eu dou sempre a dica do Spin Selling e filme O Lobo de Wall Street. Maravilhoso. 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 Nunca sai de moda. Eu acho que minha segunda pergunta você já falou, mas eu vou deixar aqui como conclusão, assim, um conselho amigo. Você deu vários conselhos, mas eu acho que você vai selecionar um. Um conselho amigo para quem está começando agora. Começando minha carreira, que conselho amigo que você dá para essa Eu pessoa? vou ser repetitiva. Empreender a carreira. Isso. Tá? Empreender a carreira. É muito importante desde o dia 1 como profissional. Pensa que você, enquanto arquiteto, a profissão que for, pensa que você tem uma lojinha e ela precisa ser bem administrada, bem gerida. Então, pensa na sua carreira como a sua lojinha. Como você vai fazer uma boa gestão disso? Sabe? Se preocupe com isso. Não preocupe só com o que você tecnicamente precisa entregar. Se preocupe com empreender a sua carreira. E sabe o que eu acho? Vou até além, assim. Eu falo isso com os meus alunos, não falo com essas palavras, que agora eu estou aprendendo tudo, vou melhorar mais ainda, mas eu falo com os meus alunos assim, no dia que eles entram na faculdade. No primeiro período que eu dou aula, né? Sou professora e coordenadora universitária também. No primeiro período eu falo, começou a sua carreira. É isso. Começou a sua vida profissional. Aqui, você é um profissional. Você é um aluno profissional. Não seja um aluno. Você tem que ser um aluno profissional. Você começou a administrar sua carreira naquele momento. Então, a lojinha está aberta. A lojinha tá aberta. É isso, é a inauguração. Então, A inauguração da lojinha. Todos os dias são importantes. Se a gente deixar a peteca cair, o negócio vai por água abaixo e a gente precisa preocupar com isso todos os dias, assim como um empreendedor. Então, a gente acorda e preocupa. O que eu vou fazer de legal hoje? Que conexão bacana eu vou fazer hoje? Então, é isso. É empreender a própria carreira. É tratar a sua carreira como seu negócio. Excelente. E agora, para a gente fechar, um mantra, uma frase que te acompanha nos momentos difíceis. Você tem isso?
Essa pergunta é difícil. Eu acho que eu não tinha conscientemente, mas eu acho que eu tenho. Eu falo muito isso com meu time, eu uso isso o tempo inteiro, eles já riem quando eu falo, mas é verdade. E eu adoro essa frase. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Então, Ótimo, eu né? adoro isso, porque às vezes a gente perde tanta oportunidade por medo, por insegurança, que eu falo, gente, vai lá e faz. O máximo que vai acontecer é você aprender com isso e fazer melhor na próxima. Então, assim, eu vejo as pessoas, especialmente nesse assunto aqui que a gente está falando, com muito medo de chegar na frente do cliente, de precificar. É isso mesmo, é isso mesmo. As pessoas têm muito Medo. medo. Mas as pessoas têm medo porque elas não estão seguras. Elas não estão seguras porque elas não entenderam ainda o negócio. Então, você parou para estudar isso, você parou para olhar para isso. Isso vai te dar segurança, vai te dar menos medo. Então, assim, não tenha medo, sabe, gente? A gente ganha menos quando a gente está com medo de fazer alguma coisa. E eu vou te falar, assim, tudo que eu faço melhor hoje, ou de mais legal hoje no meu dia a dia, foram aprendizados do passado. Assim, eu acho que serve para a vida, né? Mas na profissão é demais, porque a gente aplica imediatamente uma coisa que a gente aprendeu ali no dia anterior. Então, o máximo que vai acontecer é isso. E olha que legal, você ganha experiência, Olha que legal. né? Então, o medo de perder tira a vontade de ganhar, assim, para mim, impulsiona. É sensacional. Ó, só tenho que te agradecer, porque assim, olha, Mar, esse tema não é fácil. Aqui você sabe, né? Óbvio, mas pra gente aqui parece que ele é mais complicado ainda, ele é espinhoso, ele é desconfortável. Não é fácil, sabe? Falar, olha, você é um vendedor, vamos falar sobre venda, vamos aprender a vender. Existe um preconceito, né? Sim, mas você trouxe de uma forma tão leve que eu só tenho que te agradecer. Obrigada, Ju. Falar de vendas é muito legal. Primeiro, para tirar um pouco disso, É né? isso. Assim, imagina, eu sofro sim, tá? Assim, falar, eu sou vendedora. O pessoal me imagina sempre vendendo uma blusinha ali na loja e não desmerecendo quem vende uma blusinha na loja, que tem gente boa pra caramba, né? Que poderia seguir em várias Eu carreiras acho que que ia deve ter uma mandar bem. sensação assim, você escolheu venda? É, Assim, não é possível, você não conseguiu nada melhor, né? E tem tanto, gente, eu estudo tanto, sabe? Assim, quando eu decidi ser vendedora, na verdade eu caí na profissão de vendas por acaso e nunca mais saí, que normalmente é o que acontece. Mas eu decidi que eu ia estudar e eu ia ser muito boa naquilo, sabe? E dá pra gente tomar essa decisão em outras áreas, sabe? Eu quero ser boa nisso, porque não adianta nada você ser muito bom tecnicamente se você não Isso. consegue transparecer isso, tá, gente? Então, assim, pensa que você ser bom tecnicamente, às vezes só serve ali pra você se fechar no seu escritório e fazer um projeto. E a vida não é sobre isso, né? Quando a gente vai pro mundo, quando a gente vai lá para fora, exercer a nossa profissão, é muito além disso. É muito menos sobre isso, às vezes, do que sobre colocar isso para jogo. Ótimo, ótimo. Ó, só te agradecer, viu? Agradecer demais seu tempo, seu papo, você trouxe de forma muito leve. Eu tenho certeza que quem assistiu já saiu melhor e já viu que tem que estar mais confiante para vender e para negociar. Então, vou agradecer a minha equipe maravilhosa. Tem uma galera aqui, gente. Obrigada. Continuem seguindo a Desenhar, ó, Spotify, YouTube, Instagram. Então, até o próximo episódio.